Primeiros socorros. Vítima apresenta quadro de parada respiratória. Parou de respirar. O que fazer nesse caso? Colocar a vítima em pé e realizar expiração e inspiração. Tudo errado aqui, né? Essa aqui é aquela absurda que a gente acha, já chega eliminando ela. Você não vai botar a vítima em pé. Letra B. Elevação e compressão com a vítima consciente. Elevação e compressão de quê? Nem explicou, ficou uma alternativa vaga. Ficou sem sentido, não é? Já eliminei. Deitar a vítima, bacana, sabe? Não está respirando, está com dificuldade de respirar, a melhor posição para ela é deitada. Então aqui eu vou botar um ok. Desobstruir as suas vias aéreas, quer dizer, retirar qualquer coisa que esteja dentro da boca ou da garganta, que esteja atrapalhando ela respirar. Vou colocar um ok aqui também. E com os devidos cuidados, manter o seu pescoço estendido. Esse seu aqui, quer dizer, o da vítima, né? Não o seu que está socorrendo. O pescoço estendido, esticado. Sim, quando você estica o pescoço, você descola a língua da glote da vítima, abrindo passagem de ar. Porém, aqui, ó, com os devidos cuidados, tá? Porque no que você movimenta aqui, você está movimentando a região mais delicada da coluna dessa pessoa, que é a região do pescoço, da região cervical. Então, com os devidos cuidados, sim, pode fazer isso aqui também. Então, nessa C aqui, me deu 3 situações, todas as 3 eu dei ok aqui. Vou deixar ela aqui marcadinha como certo. Expiração e compressão. Expiração e compressão. Nem aonde? Do que? Tá vago. Parece que está incompleto, não é? Tá vago. Letra C mesmo a resposta. Inclusive é a maior zona, né? Onde a gente poderia estar usando aqui a técnica do elefantinho. Na dúvida, professor, eu usei a técnica do elefantinho. Fui na alternativa maior. E acertou usando o macete, né? Questões sobre meio ambiente, ela diz o seguinte: com algumas exceções permitidas por lei, a utilização em veículos de qualquer espécie de equipamento que produza som só será permitida em nível de pressão sonora. Esse pressão aqui é volume, tá? Vamos entender como volume. Volume sonoro. E quando fala aqui equipamento que produza som, ele está se referindo ao som automotivo. Porque a buzina, alarme e outros dispositivos do veículo têm uma regulamentação específica, tá? Então falou equipamento que produza som é equipamento de som. O som que você coloca no seu carro para ouvir música, beleza? Há tempos atrás, existia bastante tempo na verdade, existia um limite tolerável. Hoje, na atual legislação, o que vale é isso aqui, ó. Não audível pelo lado externo do veículo, tá? Então aqui, ó, só será permitida em nível de pressão sonora não audível pelo lado externo do veículo. Como assim, professor? Então quer dizer que se eu colocar um som no meu carro e o policial que está na calçada lá do lado de fora ouvir o som desse carro, eu já posso ser multado? Pode sim, exatamente. Poxa, mas eu vejo tanta gente andando com aquele pancadão no carro. Pois é, mas é infração de trânsito, pode ser multado, tá? Não tem mais esse lance aqui de 120, 100 decibéis, 90 decibéis. Há muitos anos atrás existia isso. Mas se eu não me engano, desde 2016 que isso mudou, tá? Hoje o som não pode ser ouvido pelo lado externo. E quando aqui fala com algumas exceções permitidas por lei, é porque, obviamente, você vai ver aí um veículo que faz propaganda publicitária com a caixa de som em cima do carro ali, fazendo barulho, mas ali tá ok, tá permitido, que entra nessas exceções aqui, tá? Então, questão e com resposta, a letra C. Normas de circulação. Ao se aproximar de qualquer tipo de cruzamento, sinalizado ou não, o condutor deve. Deve exprime sentido de obrigação. Ele tem que fazer. E aqui quando fala sinalizado ou não, significa que até onde tiver semáforo, ele vai ter que fazer isso, que nós vamos descobrir aqui agora. Beleza? Ter domínio do veículo, ok. E parar sempre. Olha, o parar em algumas vezes vai ser necessário, mas sempre é casca de banana, não é?
Quando tem uma casca de banana numa alternativa, 90% de chance dessa alternativa ser falsa. E nesse caso aqui, é falsa. Você que vê sempre eu falando dessas cascas de banana, no nosso curso tem uma aula só explicando sobre macetes. E lá eu ensino esse macete da casca de banana, que inclusive ficou muito famoso no Brasil inteiro, porque ajuda não só a responder as questões para habilitação aqui, tira a carteira, como para qualquer outra coisa no mundo. Se fazendo uma prova lá na escola de ciência, seja do que for, uma prova de concurso, esses macetes valem para lá também. Inclusive eu aprendi esses macetes fazendo prova de concurso, né? Então, bora lá. Ser prudente, ok. Prudente quer dizer cuidadoso, né? E reduzir a velocidade, ok. Aqui, tudo ok. Ter segurança, ok. E acelerar rapidamente. Opa, peraí, eu estou chegando num cruzamento, eu vou acelerar rapidamente? Tá fora essa, né? Parar obrigatoriamente. Quando diz que eu tenho que parar obrigatoriamente, quer dizer que eu vou parar sempre. É o mesmo caso aqui de cima. Não é, nem sempre. Imagina que o semáforo está verde para você. Se você parar, você está desobedecendo a sinalização. Isso é infração de trânsito. Se for um exame de direção, você vai ser reprovado. Então aqui, não. Letra B é a resposta a ser marcada. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Direção defensiva. O condutor deve pisar no freio antes da embreagem. Então vejamos, freio, embreagem. Primeiro eu piso no freio. Primeiro. Depois eu piso na embreagem. Segundo. Para fazer mudanças de marcha, vamos pensar comigo. Se eu quero mudar a marcha, vou aumentar a marcha, por exemplo. Eu estou de terceiro, quero aumentar para quarta. Eu vou pisar no freio? Não. Então, nesse caso, nem sempre você vai precisar de pisar no freio antes da embreagem. Então, está errado. Para evitar derrapagens, não tem nada a ver. Tá pisando no freio ou na embreagem antes ou depois, não tem nada a ver com derrapagens. Para parar o veículo? Sim, essa é a resposta. Se você quer parar o veículo, pise primeiro no freio, depois na embreagem. Professor, mas o motor não vai apagar? Não vai, porque você pisa no freio, o carro não para imediatamente. Ele ainda percorre alguns metros. Então, pisa no freio e antes que o veículo imobilize totalmente, aí você pisa na embreagem. Esse é o procedimento correto, tá? Para virar à esquerda ou à direita? Não. Para virar, a gente liga a seta, não é pisa no freio ou na embreagem. Não, né, gente? Nada a ver. Letra C é a resposta. Direção defensiva. O condutor foi surpreendido com uma criança saindo de trás de um ônibus. Olha só, o ônibus estacionado, a criança entrou atravessando por trás do ônibus. Imediatamente freou e conseguiu parar o carro antes que o sinistro acontecesse. Sinistro é o acidente, tá? Nesse caso, podemos dizer que ele agiu preventivamente, agressivamente, compulsivamente ou corretivamente. Olha, dentro do conceito de direção defensiva, nós temos duas vertentes. A preventiva e a corretiva. Portanto, agressivamente está fora, compulsivamente está fora. Tem que ser ou preventivamente ou corretivamente. Veja, ele foi surpreendido. Se ele foi surpreendido, é porque ele não estava esperando que aquilo acontecesse. Então, de repente aconteceu e ele teve que agir rápido, com muita habilidade, para evitar que o acidente acontecesse. Vocês acham que ele foi preventivo ou corretivo? Ele foi corretivo. Ele adotou uma direção defensiva, sim, porque mesmo o erro não sendo dele, o erro foi da criança que saiu correndo por trás do ônibus, ele conseguiu evitar o acidente. Então a gente chama isso de direção defensiva. Só que é uma direção defensiva perigosa, porque ele teve que agir com correção e teve que se virar para corrigir uma situação que ele não foi capaz de prever. Se eu vou passar por um ônibus que está encostado ali, antes de qualquer coisa acontecer, eu já penso, gente, eu vou passar devagar,
Porque vai que alguém sai de trás desse ônibus aí rapidamente e eu não estou vendo. Se eu tenho essa percepção, eu estou agindo preventivamente. Então, eu já cheguei devagarinho. Caso uma criança venha sair de trás do ônibus, eu não vou me assustar, não vou ser surpreendido. Eu vou conseguir parar o carro com tranquilidade. Eu já estava esperando por aquilo. Eu já imaginei que aquilo pudesse acontecer. Isso é a preventiva. É o prevenir. Melhor prevenir do que remediar. Agora aqui não. Aqui ele remediou. Ele não foi capaz de antecipar o perigo aconteceu, ele se virou, corrigiu a situação e não deixou o acidente acontecer. Então ele foi corretivo. Ele agiu corretivamente, letra D de dado. Direção defensiva. O motorista que só age em seu próprio benefício é defensivo e precavido. Cara, ele, olha só age em seu próprio benefício. Defensivo? Eu penso que não, porque a direção defensiva recomenda que a gente, às vezes, abra mão do próprio direito, da própria razão, para evitar um acidente, para manter a boa ordem no trânsito. Não vou nisso aqui, não. Vou eliminar. Se ele só age em seu próprio benefício, ele é egoísta? Sim, egoísta, só pensa nele. Isso é perigoso? Certamente vai ser essa a resposta. Ele é educado? Não, né, gente? Gente egoísta é educado. Ele é legalista? Pode ser que sim. Porque ele, às vezes ele vê que ele está no direito dele, não quer abrir mão de jeito nenhum disso. Os outros que se virem, se avançou lá, a minha vez de passar, ele avançou, eu sou legalista. Se o acidente acontecer, eu vou fazer ele pagar o conserto do meu carro. Esse é o cara legalista. É aquele que pensa em benefício próprio. Então aqui ele até é. Apesar de que isso não é bom não, mas ele é. Agora educado ele não é. Não tem como dizer que ele é. Ele é cauteloso e preventivo? Não parece, né, gente? Ele só pensa nele. Ele não pensa na segurança geral do trânsito. Não tem como ele ser preventivo nem cauteloso. A resposta é B de bola. Ele é egoísta e isso é perigoso. Direção defensiva. O condutor defensivo, transitando por vias onde haja escolas ou grande movimentação de pedestres, conserva o veículo sempre na faixa esquerda da via. A faixa da esquerda da via é aquela onde os veículos em maior velocidade se deslocam. Eu estou passando aqui em local próximo a escolas, grande movimentação de pedestres. Eu vou para a faixa da esquerda? Mas eu vou para a faixa da esquerda e ando devagar. Aí você está fazendo errado também, porque a faixa da esquerda é para quem desenvolve maior velocidade. Não dá, né? Sem contar que aqui tem um sempre. Sempre, quem estuda comigo sabe que é uma casca de banana. Onde tem casca de banana, 90% de chance dessa alternativa ser falsa. Então, esse condutor defensivo está passando aí próximo à escola, muita movimentação de pedestre. Ele transita em velocidade compatível com a segurança? Ok. Compatível quer dizer uma velocidade que está de acordo com a segurança. Cuidado, que compatível é muito parecido com incompatível. Se eu coloco incompatível aqui, a resposta fica errada. Porque esse in aqui tem um sentido de não compatível. E não é isso que eu quero o compatível, que é do jeito que está aqui, compatível. Aqui está ok, a resposta é essa. Ou seria que ele usa a buzina constantemente para alertar os pedestres? Não é adequada a situação. Isso é uma infração de trânsito, vou ficar usando a buzina o tempo todo, infração média, se eu não me engano, leve ou média. E constantemente perturbando ali, causando poluição sonora, não dá. Acelera para sair logo daquela via congestionada. Cheio de gente e ele acelera porque ele quer sair logo dali. Vai passar por cima dos outros, vai colocar os outros em risco. Isso não é legal. Letra D de dado está fora. Ficamos então com a letra B. Transita em velocidade compatível, moderada. Beleza? Direção defensiva é o tema dessa questão e ela diz o seguinte: o airbag é um dispositivo do veículo responsável por prevenir o quê? Sinistros, infrações, lesões graves ou falhas eletrônicas. O airbag é aquela bolsa de ar que infla
quando o veículo colide com alguma coisa. O para-choque pegou ali num poste, num muro, no outro veículo, aquela bolsa de ar infla em milésimos de segundo, evitando que o seu corpo e o corpo dos ocupantes do veículo venha colidir ali com as partes internas do veículo, com o volante, com o painel, evitando então lesões graves, né? O airbag não evita sinistro. Sinistro é acidente, tá? O fato do veículo ter airbag não vai diminuir em nada a chance de acontecer um acidente. Em nada. Não vai diminuir em nada. A única coisa que ele faz é reduzir aqui as lesões caso esse sinistro venha acontecer. Ele também não evita infrações, tá? Apesar de que todo veículo hoje é obrigado a ter airbag, veículos novos, né, fabricados agora, é obrigado a ter airbag. Não existe nem a infração por falta desse equipamento, porque os veículos novos já vêm com ele. Então, seria infração por falta de equipamento obrigatório, né? Mas você pega os veículos mais velhos, que não tem, não vai ser autuado, porque naquela ocasião não era obrigatório. Então, o objetivo dele não é evitar infrações e nem falhas eletrônicas. De fato, é o que está na letra C aí. Reduzir aí, prevenir contra lesões graves. Direção defensiva. A aquaplanagem. Aquaplanagem é um fenômeno que ocorre em razão da pouca velocidade desenvolvida. Pouca velocidade? Não, né, gente? Em razão da alta velocidade. Está correndo demais, o veículo aquaplanou. Então está fora. Ocorre quando se transita em pista irregular? Não, não é. Aquaplanagem é quando o veículo desliza sobre uma fina camada d'água. Está aqui, em razão de uma fina camada d'água entre a pista e os pneus. Essa é a resposta. Não tem nada de pista irregular. Muito pelo contrário, a aquaplanagem acontece em pista plana, onde a água não escoa bem, fica aquele espelhozinho d'água ali e acaba acontecendo, né? Ou seria quando se transita em pista alagada? Não, e o pessoal confunde muito isso, tá? Onde tem alagamento, poça d'água, é diferente de espelho d'água. Espelho d'água é aquela camadinha fininha, que você quase não está vendo, e aí abusa da velocidade, entra correndo ali, o veículo muito leve, porque correndo muito ele perde peso, então ele desliza naquela camada d'água. A poça d'água, ela causa outra coisa, ela causa o travamento das rodas, o bloqueio. Se você passar correndo dentro de um grande volume d'água, que é uma poça d'água, uma pista alagada, você vai ver que o carro segura, faz aquele barulhão e ele segura. Então é totalmente diferente, tá? A aquaplanagem acontece em espelho d'água, fina camada d'água, não em pista alagada, poça d'água. Aqui está fora, ficamos então com a letra D de dado. Questão sobre direção defensiva e ela diz o seguinte: o condutor deve se concentrar no ato de dirigir buscando alguma coisa, exceto, aí quando aparece o exceto a galera chora. Macete para você responder questão com exceto. Elimina o exceto, tampa com o dedo assim, se você estiver fazendo a prova no computador, tampa com o dedo. E acrescente um não na pergunta. Pronto, agora a gente vai ler de novo, sem o exceto, porém com o não. Bora ver? O condutor não deve, que aqui fala que o condutor deve, né? Então o condutor não deve, o não aqui nesse caso vai ser acrescentado aqui, né? Antes do deve. Deixa eu riscar aqui, ó. O condutor não deve se concentrar no ato de dirigir buscando ficar atento à movimentação de pedestres. Isso ele tem que ficar. Em especial nas áreas de aglomeração, como escolas, parques e áreas de lazer. Então aqui sim. Eu estou procurando qual que não deve. Não. Observar a movimentação dos veículos ao seu redor, na frente, nas laterais, na traseira? Sim. Eu estou procurando qual que ele não deve. Utilizar o telefone celular por meio do Viva Voz? Você já sabe que usar o celular enquanto dirige é errado, é infração de trânsito. Mas aí você pensa assim, eu ponho no Viva Voz, deixo lá em cima do banco e vou dirigindo aqui conversando. Não pode. É infração de trânsito, mesmo no Viva Voz, tá? E a direção defensiva condena esse tipo de postura. Então você não deve fazer isso. Quando você está conversando ao telefone celular, você não está concentrado no ato de dirigir, você está concentrado na sua conversa. Achei qual que eu não devo. Essa aqui, letra C. E a última, olha, olhar frequentemente os espelhos retrovisores. Lindo, o tempo todo eu tenho que estar olhando os retrovisores mesmo, para saber como é que o trânsito está ao meu redor. Então aquela que eu não devo é a letra C. E você já aprendeu aqui o macete, quando tiver o exceto, você elimina o exceto e acrescenta um não na pergunta. Aí fica fácil de responder.